vejo muitos consumidores de Red Pill, enfim, de ideologias mais masculinistas, achando que porque eles veem as mulheres dançando e rebolando no TikTok, que elas estão realmente correspondendo a uma realidade que ela é muito mais promíscua do que de fato ela é. Então, o que nós temos de dados hoje em dia? Os jovens, eles se envolvem muito menos em atividades de risco, eles saem muito menos de casa, eles usam menos drogas, eles se envolvem menos em atividades criminais e eles fazem menos sexo casual, porque o sexo casual, inclusive, está associado diretamente com o consumo de álcool. Então, como as pessoas elas também bebem menos, saem menos de casa e elas também têm acesso à pornografia, as pessoas fazem menos sexo elas fazem do que se imagina. Muito menos sexo do que se imagina. Então, existe a Anitta, existe a Martina, existem as gostosas do TikTok. Não importa, hoje em dia as pessoas elas são menos sexo. muito mais castas do que no passado. São muito mais conservadoras do que Exato! Hoje existe o paraíso do conservadorismo. Você toca num ponto que é uma coisa meio triste. Existe a liberdade sexual, mas para privilegiados. A Anitta é uma privilegiada, é uma mulher bonita, tá horrorosa agora, mas tudo bem. Riquíssima. É uma mulher riquíssima, uma mulher poderosa, uma mulher famosa. Influente. Então ela transa com quem você quiser, com ela quiser. Agora, não é todo mundo que transa com quem quiser. As pessoas precisam de ou dinheiro, ou beleza, ou poder intelectual, ou poder financeiro. Uma série de poderes que envolvem a que se chama hipergamia feminina, ou mesmo a projeção ideal de uma mulher bonita, gostosa, interessante para um homem, que não é afeito a todo mundo. Aí quando você cria esse ideal de promiscuidade, agora a Débora Seco tá nessa também, e de uma coisa meio tosca, falando de esperma, falando de detalhes de dejetos, enfim, de questões mais libidinais mesmo, você cria um padrão de consumo sexual que não é afeito nem a homens nem a mulheres. Você cria um padrão de frustração sexual. Aí eu concordo contigo. Que é terrível, mas aí eu vou te falar de novo. É uma questão baseada no feminismo. Tudo bem, a masculinidade e o machismo que houve nos séculos passados, e ainda há pontualmente, sempre fala, o homem tem que ser garanhão, tem que ser pegador. Mas aí o homem é ensinado a isso por uma questão até biológica, pela predisposição. Agora, quando você ensina isso a uma mulher como uma questão de... Esse é o meu problema com o feminismo. Como uma questão de libertação, a mulher ela vai ficar não apenas se ela não for muito bonita, muito interessante, ou também, sei lá, rica como a Anitta, ela não vai ficar com os caras todos que ela quer. Pode até ficar com os caras de quinta categoria, que vai ter sempre alguém que vai querendo transar com a mulher. Mas aí vai virar uma vida vazia, e eu volto a dizer, não estou dizendo de você, que é uma mulher bem resolvida, linda, carismática, que tem um discurso extraordinário, que está me abalando minhas estruturas. Estou dizendo de uma menina de 12, 13 anos que vê a Anitta falar, que vê uma líder feminista falar, que vê a Débora Seco falar. Aí que olha os menininhos e toda pessoa na adolescência sofre rejeição, sofre por problemas de autoaceitação, de autoestima. Aí fala, você é uma dadeira. Entendeu? Aí, eventualmente, esse é o problema. Mais um, né? Mais um dos problemas desse movimento que você está inserido nela, de maneira conceitual. Você fala, você é uma outsider, mas tudo bem. Que é o feminismo, que o feminismo propõe uma liberação sexual que não é dada a todas as mulheres e nem todos os homens que não têm poder, ou dinheiro, ou fama, ou beleza. Você cria um nível de frustração imensa. E aí, um cara, por exemplo, agora eu vou falar dos homens também, um cara quando se aproxima de uma mulher e a mulher chega pra lá nele, ou acusa ele de abuso sexual, ou acusa ele de assédio, ou quer destruir a vida dele, eventualmente cria-se exatamente esse imaginário de uma liberdade sexual. Olha só, isso é paradoxal, que se contrapõe a um puritanismo neofeminista que é estranhíssimo. Eu concordo. É estranhíssimo. Olha só o que foi, para não ficar só num exemplo abstrato, o Me Too. O Me Too. O Me Too começou bem, né? O Harvey Weinstein era um tarado, louco, comia as mulheres, passava a mão nas mulheres, usava o poder para isso. Aí começou assim, o Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1983. Aí o Warren Beatty me deu um abraço. Em 1994 era muito apertado. Isso é um neofeminismo histérico puritano. O homem se aproximar, olhar. Tem um projeto de lei de uma senadora louca que falou que um olhar humano de fauno pode ser criminalizado. Eu sou meio vesgo, eu olho pra todos os lados, ninguém vai poder falar aí que tá eu olhei pra fudido. alguém. Então assim, cara, então é mais um problema. É engraçado que o feminismo propõe liberdade sexual absoluta para as mulheres, cria exatamente um princípio de promiscuidade em adolescentes e crianças que são precocemente sexualizadas, sei lá, com Luísa Sonza, essas ícones feministas que existem no Brasil, por exemplo. Luísa Sonza,
Anitta, lá nos Estados Unidos tem aquela Kylie Minaj, não sei o quê, que fala de umas músicas extremamente sexualizadas o tempo inteiro, propondo uma revolução sexual que já teve nos anos 60, que é uma revolução da promiscuidade, as meninas ficam vazias, criam uma animosidade em relação aos homens, e por sua vez o feminismo histérico contemporâneo diz pro homem: você só vai ter liberdade, eventualmente, se a mulher não querer te criminalizar. Se você olhar para uma mulher de maneira torta, você é um assediador sexual. É mais um problema desse feminismo contemporâneo que afeta as relações. Por isso que eu tenho muito cuidado, não só com o discurso ultra casto de uma direita absolutamente tosca, mas como essa apologia a uma promiscuidade. É complicado ter mulheres inteligentes, interessantes e bem resolvidas com você, que lidam bem com a sexualidade e com a afetividade. E quando você faz uma aula, isso é interessante, mas você não é a Anitta. Quem faz essas aulas hoje é a Anitta, é a Débora Seco, é a Luísa Sonza, e que promovem um princípio de promiscuidade que é, em grande medida, associado à esquerda feminista. E não é culpa só dessas meninas que tem o QI de ameba. É culpa da Simone de Beauvoir também, que eventualmente falava da sexualização precoce, da construção. A Simone de Beauvoir defendeu pedófilos, você sabe disso, Sim, né? sim. Defendeu pedófilos, os caras que tinham comido as menininhas de 12 anos, falava a liberdade sexual da menina de 12 anos é plenamente plena. Então, assim, elas são contaminadas, ainda que sejam toscamente contaminadas, não tenho nem sabido quem era Simone de Beauvoir, por esse tipo de princípio de sexualização precoce que eu acho muito deletério, tão deletério quanto a castidade absoluta proposta pela direita. Tá. Absolutista e casta. Muitíssimo obrigado. Agora é minha vez do meu monólogo. Eu quero falar sobre o seu corpo, hein? Tá, depois a gente vai falar sobre o meu maravilhoso corpo. Vamos falar do corpo. Não, depois. Eu Só vou falar que a gente tem... É porque a gente começou a brigar aqui, o Teresa não tá entendendo nada. Eu Não, então. elogiei ela, falei que ela tava mais gordinha, mais Tem mais fechadinha, 45 mais minutos. curvy. Tá, tudo bem. Tem Mas... quantos temas aí? Nem sei que tá. Por que só mais 45? Tu vai ter outro Tem outro podcast? podcast? Ah, tá bom. Ah, o tá. nosso é mais interessante. Mas Com primeiro, certeza, com certeza. sobre uma coisa em relação à promiscuidade e tal. Eu vou ter que, de certa forma, reafirmar o meu posicionamento acerca de que a gente talvez esteja focando em um problema que ele existe, mas não necessariamente por aquilo que a gente está pensando que ele pode existir. Explique, ou talvez, meu amor. calma aí, e não somente por um evento específico. Tá bom. Porque, primeiro, tu falou que hoje em dia as pessoas elas são muito frustradas, etc. Tá, a gente pode pensar, por exemplo, que no passado... Também foram. É outro tipo de frustração. Deixa eu falar. Perdão. A questão é que, antigamente, nós tínhamos outros obstáculos para fazer sexo, Certo. tá? Então, era a igreja, era a necessidade da castidade, da virgindade, tu seria envergonhada pela sociedade, pela comunidade, pelos seus pais, tu poderia apanhar em casa, ser expulsa, ser mãe solteira e ser completamente ostracizada da sociedade. Além de que não também tinham, de modo muito pervasivo na sociedade, métodos contraceptivos, que faziam que as mulheres necessariamente fossem muito mais seletivas, de fato, na prática, do que elas são hoje em dia. Hoje nós temos o privilégio de podermos fazer sexo com pessoas que nós não queremos de fato a longo prazo, porque nós temos a certeza de que nós podemos evitar a gravidez, certo? Bonitinho. Agora, outra coisa que eu acho importante também de se manter em conta é sobre essa frustração e ansiedade que tu falou. Essa frustração e essa ansiedade, eu penso que ela não é necessariamente movida pela apologia da promiscuidade, ou talvez não somente por ela. É influenciado. Calma aí, deixa eu falar. Porque, Vamos lá. veja só. Primeiro, como eu te falei, existe o viés de disponibilidade, que dá a entender que as pessoas estão fazendo muito mais sexo do que elas realmente estão. Sim. E aí tu vai ver jovens, adolescentes de 15, 16 anos achando que eles são incels. Isso é um absurdo. Jovens de 13 anos achando que é um absurdo eles não conseguirem dar um beijo Todo na boca. jovem de 13 anos é um incel. Exatamente, achando que ele é um incel. Todo ele é incel. Exatamente. Então, o incel vai ser um homem que nunca deu um beijo na boca e ele tem 24 anos de idade. Isso é contra a vontade dele. Não um gurizinho de 16 anos de idade. Isso é um absurdo. Todo adolescente é um retardado. A questão é que isso gera frustração e ansiedade neles, não exatamente pela apologia à sexualidade, mas também pelo excesso de consumo de redes sociais. Inclusive, tem o psicólogo Jonathan Haidt, que ele lançou um livro recentemente com, enfim, citação de inúmeros estudos acerca do quão as redes sociais são extremamente prejudiciais cognitivamente e psicologicamente para crianças e adolescentes. E ele tem sido extremamente radical em defender que não se use mais celulares ou qualquer tipo de tecnologia dentro das salas de aula.
e que isso deve ser extremamente limitado durante esse processo de amadurecimento de crianças e adolescentes. Porque essas pessoas, elas ainda não sabem filtrar devidamente ou até mesmo distinguir o que é verdade e o que não é. Aí tem um outro problema que geralmente atinge mais as meninas, que é a dismorfia corporal. Elas ficam se comparando com modelos através de filtros, através de harmonização facial, de maquiagem, todo tipo de artifícios que fazem com que elas tenham expectativas irreais acerca da própria aparência. Isso também gera muita angústia, muita depressão, muitos problemas emocionais nessas moças. Inclusive, isso também está correlacionado com o aumento de suicídio e de aumento de dismorfia corporal nessas meninas muito jovens. E eu penso que uma forma de lidar com isso seja com que essas pessoas elas sejam instruídas cientificamente acerca do que eu falei antes, por exemplo, viés de disponibilidade, sobre metodologia científica. Porque uma das formas mais eficientes, isso tem dados a respeito disso, de você fazer com que uma pessoa mude de ideia, não é necessariamente apresentando novos argumentos, porque pode gerar o efeito contrário, ela se tornar ainda mais rígida, mas oferecer ferramentas de pensamento crítico, demonstrar para ela que é uma falácia, o que são viés cognitivos, como ler devidamente o artigo científico. Traduz, Espectro, tá muito intelectual. Tá. O que é um viés de disponibilidade? Eu expliquei antes. Pra uma menina de 15 anos. Eu expliquei o que é viés de disponibilidade. É a nossa tendência mental de achar que porque uma situação aconteceu contigo, ela tem uma tendência muito maior de acontecer devido à facilidade que tu tem de lembrar desse evento. Então, quanto mais fácil tu lembra de um determinado evento, mais pervasivo na sociedade tu acha que isso é. E, na verdade, não é assim que as coisas acontecem necessariamente. Então, se um gurizinho ele tá consumindo o tempo todo TikTok e gostosas na timeline, etc., ele vai achar que isso é muito mais comum na sociedade do que realmente é. Isso é viés de disponibilidade. Esse é o problema, entendeu? Legal. Então, o meu ponto é que, em parte, a gente vai conseguir mudar a mentalidade desses jovens oferecendo ferramentas de pensamento crítico, em que eles devem ser cientificamente Quem tá oferecendo essas bem oportunidades de alfabetizados. pensamento crítico? O feminismo? Eu tô oferecendo isso. Esse Esse é um dos meus objetivos. Aí é meu problema com você, Espectro. Você tá dentro de um princípio ideológico, você tá encaixado. A gente tá fazendo um debate aqui sobre feminismo, eu seria o pretenso conservador, você seria a pretensa feminista. Você tá descrevendo problemas que são de ordem do feminismo. Quando você fala de apologia de promiscuidade, quando você fala de aula de promiscuidade dadas pela Anitta, que você acha que também é complicado, quando eu falo da falta de oportunidade de uma liberdade sexual de alguém que não seja a Anitta ou a Luísa Sonza ou a Kylie Minaj, etc., e de uma frustração oriunda disso, a gente está falando de princípios feministas. Você está dando uma série de arcabouços intelectuais para que as pessoas percebam. O meu problema, a minha solução é muito mais simples. É criticar fundamentalmente aquilo que você eventualmente faz parte. Ou faz parte em teoria, que é o feminismo. E quando eu falo, e aí eu me desloco da direita tosca, direita medieval, que acha que o feminismo nunca teve nenhum papel ou valor positivo, e eu falo, não, teve. Todos os direitos da mulher foram fundamentalmente, de alguma forma, reverberados e alicerçados pelas feministas, e falo que o feminismo é uma distorção daquele movimento, primeiro e segundo movimento do século XIX, é nesse sentido. Os valores de apologia à promiscuidade, os valores de cotas, de inserir a mulher em lugares que elas não querem ir, os valores de demonizar o homem como um potencial fauno, estuprador, abusador, assediador. Entendeu? Isso tudo é deletério, não vejo nada de positivo nisso. Tá, então, quando você se coloca como feminista, aí eu não entendo. Tá. Aí, eventualmente, o meu princípio é muito simples. É exatamente criticar na raiz o que se tornou o feminismo depois da Revolução Sexual. Depois da Revolução Sexual, meu amor, acabou. Mulher tem tudo. Já era. Tem problemas sexuais, problemas de casamento, mas isso são problemas humanos. O feminismo não está trazendo nada, não só não está trazendo nada para elucidar e melhorar e clarear esses problemas, como está piorando a situação. Tá. Separando homens e mulheres. Então, não sei por que vocês consideram feminista. Primeiro, mais uma vez, eu vou ter que pontuar isso. Eu não me considero parte do movimento feminista. Eu disse que eu criei minha própria seita, tá? Ironicamente, porque eu me identifico como... Depois você fala que eu sou Adriano. Me identifico como conciliacionista de gênero. Mas sabe por que eu penso que tu tá errado em identificar que o problema está necessariamente no feminismo por causa da promiscuidade sexual? Problemas que eu tô falando. É que é a mesma coisa de acreditar que
o problema está necessariamente nas drogas e não em todo um outro contexto que propicie que as pessoas se tornem viciadas. Então tem questões... Deixa eu terminar. Você tem que atacar o sintoma. Deixa eu terminar. Ai, me Tu tem problemas genéticos que propiciam que algumas pessoas sejam mais predispostas. Tu tem que criticar a pobreza, a desigualdade social, a desestrutura familiar. Algumas pessoas têm alguns problemas psicológicos inatos que fazem com que elas sejam naturalmente propensas mas a é pra isso. solucionar o mundo. Não, mas eu tô falando assim, o feminismo é um problema. A gente tem que atacar o feminismo. Eu quero Deixa eu trazer fazer uma pra mim- intervenção aqui, peraí. Ué, Me fala uma coisa, sim ou não, feminismo é um Glenda? problema Só hoje, pra ficar mais o problema é objetivo. simples. Porque, calma aí, questões Adriles, calma, sociais, calma. genéticas, biológicas, sociais, isso vai ter a vida inteira. Ô, Adriles, Agora, o feminismo você falou é o mal que- em si hoje. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Redcast aqui no YouTube.